E aí, pessoal, sabe uma coisa que a gente faz todo dia, às vezes sem nem perceber? Promessas. Pois é, desde um combinado simples com um amigo até um contrato gigantesco, por trás de tudo isso existe uma estrutura jurídica bem poderosa. Hoje, a gente vai desvendar o que o direito chama de obrigações. E para começar, já fica a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Será que uma simples promessa, aquele acordo de palavra, pode mesmo ter força de lei? A resposta, olha só, é um grande e sonoro sim. E entender o porquê disso muda completamente a forma como a gente enxerga nossos acordos. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, vamos entender o que é esse vínculo que a lei cria. Depois, a gente vê os tipos de promessas que existem. Aí, entramos no coração do nosso papo de hoje, as promessas de fazer e de não fazer. E para fechar, a gente descobre o que acontece quando o combinado não sai como esperado. Beleza, então vamos começar pelo começo. A primeira peça desse quebra-cabeça é o tal do vínculo obrigacional. Mas o que é isso, afinal? O que cria essa conexão jurídica entre as pessoas que fazem um acordo? Olha só, para o direito, uma obrigação é basicamente uma relação jurídica que tem data para acabar. Funciona assim. De um lado, a gente tem o devedor, que é quem tem que cumprir com alguma coisa, a tal da prestação. Do outro, a gente tem o credor, que é quem tem o direito de exigir que essa prestação seja cumprida. E aqui está o detalhe crucial. Essa prestação tem que ter um valor econômico, algo que dê para medir em dinheiro. E para entender bem esse vínculo, tem três características que são fundamentais. A primeira é a relatividade. O acordo só vale entre quem participou dele, e mais ninguém. A segunda é a transitoriedade. Toda obrigação nasce com um objetivo, e assim que ele é cumprido, ela deixa de existir, ela acaba. E a terceira, como a gente já viu, é a patrimonialidade. Tem que envolver um interesse que possa ser avaliado economicamente. Certo, com essa base sólida, a gente pode dar o próximo passo. Como é que a lei organiza esses compromissos todos? Bom, ela divide as prestações em três grandes grupos, três tipos básicos de promessas. Essa tabelinha aqui ajuda a gente a visualizar tudo. De um lado, temos as obrigações que exigem uma ação, as chamadas positivas, que são a de dar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Do outro lado, tem a obrigação que exige uma omissão, uma negativa, a de não fazer algo. E o nosso foco hoje vai ser justamente nessas duas, o fazer e o não fazer. Então, bora começar com a mão na massa, com a obrigação de fazer. Aqui, a promessa é sobre executar um serviço, realizar um trabalho, cumprir uma determinada atividade. A definição mais formal é essa aí, é o compromisso de realizar um serviço ou um ato positivo. E isso vale para um monte de coisa, sabe? Desde algo bem concreto, bem material, como construir um muro, até algo totalmente imaterial, como prestar uma consultoria. O que realmente importa aqui é a atividade em si, o esforço de alguém. Mas muita atenção agora, porque aqui está o pulo do gato. Nem toda obrigação de fazer é igual. Existe a fungível, que é quando o que importa é o serviço feito, não interessa por quem. E existe a infungível, que também é chamada de personalíssima. Nesse caso, a pessoa que foi contratada é a única que pode realizar o serviço. Ela é insubstituível. A escolha daquela pessoa foi o motivo do contrato existir. Para a coisa ficar bem clara, nada melhor que exemplos, né? Imagina contratar alguém para consertar um vazamento em casa. Isso é fungível. Não faz diferença se quem vai lá é o encanador João ou a encanadora Maria. O importante é que o vazamento pare. Agora, pense em combinar um quadro de um pintor famoso. Aí a história é outra. Isso é infungível. Só aquela pessoa específica pode cumprir o prometido, porque a habilidade única dela é o que foi contratado. Certo, a gente já falou sobre o que se deve fazer. Mas e sobre o que não se deve fazer? Agora a gente vira a moeda e analisa a obrigação de se omitir. Um compromisso que não exige uma ação, mas, pelo contrário, a ausência dela. A obrigação de não fazer. A ideia aqui é bem simples, na verdade. É a abstenção. A pessoa se compromete a deixar de praticar um ato que, se não fosse pelo acordo, ela teria total liberdade para fazer. No fundo, é como se ela estivesse limitando a própria liberdade de forma voluntária, tudo para beneficiar a outra parte do acordo. E, gente, isso está no nosso dia a dia o tempo todo, quer ver? O inquilino que assina no contrato que não vai sublocar o apartamento. Um funcionário que assina um termo de confidencialidade, prometendo não vazar segredos da empresa. Ou até um acordo entre vizinhos para um não construir um muro muito alto que tampe a vista do outro. Tudo isso são exemplos perfeitos de promessas de omissão. Tudo isso nos leva, claro, à pergunta de $1 milhão. E se a promessa for quebrada? O que acontece quando o combinado, seja ele de fazer ou de não fazer,
vai por água abaixo. Bom, no juridiquês isso tem nome: inadimplemento. No caso da obrigação de fazer, a lei tem algumas cartas na manga. Se a tarefa era fungível, o credor pode, por exemplo, contratar outra pessoa para fazer o serviço e simplesmente mandar a conta para o devedor original. Simples assim. Agora, se a tarefa era infungível, personalíssima, e o devedor se recusa a cumprir por culpa dele, aí o cenário muda. Como não dá para forçar alguém a trabalhar, a solução vira outra: uma compensação em dinheiro, uma indenização por perdas e danos. E, para não parecer que isso é só papo de livro de direito, olha esse caso real aqui do Superior Tribunal de Justiça. Uma empresa de saúde se recusou a fornecer um serviço de home care que tinha sido contratado. Para forçar a empresa a cumprir o combinado, o que o tribunal fez? Aplicou uma multa diária bem pesada, as famosas astrintes. É uma ferramenta muito poderosa para pressionar o devedor em finalmente entregar o que prometeu. Agora, na obrigação de não fazer, a lógica é ainda mais direta. Quando é que o acordo é quebrado? No exato momento em que a pessoa faz aquilo que ela prometeu que não faria. A simples execução do ato proibido já configura o descumprimento. Fim de papo. E no fim das contas, o que a gente vê com tudo isso? A gente percebe que essa estrutura das obrigações mostra uma tensão muito interessante no coração do direito. De um lado, a gente tem a liberdade de fazer os acordos que a gente quiser. Do outro, a gente precisa de um sistema com poder suficiente para garantir que uma promessa seja, de fato, muito mais do que só palavras ao vento. Encontrar o equilíbrio entre esses dois polos é o grande, constante desafio da lei.